O que mais te dá satisfação nessa festa? O que dá satisfação nessa festa é toda essa energia que está sendo feito, por exemplo, há 10 dias atrás, 15 dias atrás, o Amir Klink, a Marina Klink, né, que é a mulher dele, eu quero fazer um agradecimento à Marina, me autorizou a ir à casa do casarão onde a mãe do Thomas Mann viveu, lá era a Fazenda Boa Vista, que era do pai dela, né? Então, aquela região toda de Paraty é a Fazenda Boa Vista, né? E então, por exemplo, o meu prazer é viajar, trazer as informações, e às 10 horas da noite do domingo, quando tudo termina, eu vi que tá tudo certo, e depois esperar a volta para casa dos poetas que vêm do Brasil inteiro. Sim. Participam do evento. Sim. Porque a gente abre o evento sempre com poesia. Então vem poeta do Brasil inteiro, de cidades de imigração, povos de língua alemã. Então eu acho que a minha satisfação é o resultado de todo mundo voltar para casa e não ter nenhuma ocorrência policial, e integrar isso com a cidade e entregar para a cidade resultado de cultura na rua. Sim. Cultura na rua cria menos violência, sem cultura dúvida. Na rua cria mais conhecimento, cultura na rua cria a vivência, a convivência com pessoas diferentes, entendeu? Claro. E a democracia, tecnicamente, se faz num espaço público de interesse, onde tem o interesse público, claro. Né, onde os interesses privados se relacionam, mas o que fica maior é o interesse público. Não, isso transforma a sociedade. Sim, sem né? Isso transforma um país como o Brasil, que é carente de cultura, né, que tem deficiências na educação, né? Você tem um evento desse que não é simplesmente folia por folia, né, mas que você está trazendo cultura e nesse nível de integração com outras cidades, outros países, transforma uma sociedade, Luiz. Sem dúvida, mas eu acho que vale a pena também para os seus telespectadores e ouvintes dizer o seguinte, por exemplo, você traz um coral de juventude, de jovens, também se junta um coral de 80 vozes da terceira idade, que a idade média é 80 a 90 anos. Aí você traz também a música afro-brasileira, tá certo? E depois você traz música erudita, depois você traz música de uma menina negra, só que é de imigração suíça, entendeu? Então você traz a questão da diversidade, total, quebrando estereótipos. Alemão é multicultural igual o Brasil. Sim. Não tem só alemão de olhinho azul, loirinho e tal, né? Então essa que é a grande, também uma coisa de integração de culturas, né? Sensacional. Nós estamos falando de transformação da sociedade, de cultura, nós estamos falando rede, de diversidade, de empreendedorismo. Não tem por que não fazer isso, expandir. Já surgiu pedidos de expandir isso de repente para outras cidades do Brasil? Toda cidade que a gente faz a homenagem, né? E eu preciso contar para vocês, quando eu vou conversar com o prefeito, Celso, ele fica na cadeira porque vai conversando do evento e tal. Chega no final, ele falou, muito bem, você vai fazer homenagem para minha cidade, muito obrigado, mas quanto custa? E aí eu faço de propósito, né? Falou, olha, prefeito, não custa nada. Só o seu transporte para você receber uma placa pequena, mas honesta, onde você vai ter um espaço da Secretaria de Turismo. Pô, você... Entende? Isso é a grande vitória, entendeu? Então, a gente fez homenagem ano passado ao Recôncavo Baiano, duas cidades de negros, onde a indústria fumageira dos suíços e alemães foram importantes, né? A Dannemann, que é de charuto, enfim, lá nessa cidade, no Recôncavo Baiano, do lado da cidade do Caetano Veloso, que é Santo Amaro. Então, você imaginar que uma cidade como São Félix, o que veio fazer em São Paulo receber? E o prefeito veio receber uma placa. Sim. Porque lá também tem a Fundação Hansen, que é um xilogravurista que morou lá em São Félix entre 55 e 72 e morreu ali, né? E ele montou uma fundação importante com uma dimensão internacional. Tá no Recôncavo Baiano, em Cachoeira, a fundação ali, né? A gente não tem a noção, acho que é só as grandes capitais, né? Mas as coisas acontecem também em cidades pequenas. Eu queria também te contar que um usineiro, ali perto de Lucélia, ele faz uma coisa muito interessante. Ele coloca música erudita para a plantação de soja subir. Como é que é? Deixa eu entender. Põe música
Ele Para coloca soja ali, para som de primeira qualidade, som de primeira qualidade com em tecnologia. toda a sua da plantação casa, de né, soja. da central Da dele, casa né? espalhando. Espalha para dentro da plantação. Mas funciona isso? Ele está fazendo até hoje. Até hoje. E os níveis de plantação de soja são bons? Olha, ele exporta, para você ter uma ideia, ele tem uma coisa educacional muito interessante. Ele recebeu 2 suíças. Uhum. E as meninas ficaram lá durante 20 dias. Aí ele começou a explicar como é que ele fazia. Ele é suíço? Ele é suíço, ele alemão. É suíço. Suíço Pegou ali perto de Basel e Freiburg, ali, pertinho ali. Aí ele pôs as meninas na hora de ir embora, ele falou, não, vocês têm que pagar. A menina falou, não, mas a gente não tem dinheiro. Ele falou, não, mas vocês têm que pagar. Não é assim. Mas o pagar dele era assim, tinha que mostrar um trabalho escrito. Resumindo a história, ele tratou com 2 meninas, uma das meninas, o pai era dono de uma rede de supermercado na Suíça e na Alemanha. Sim. Não preciso dizer que ele exporta hoje produtos naturais específicos, não só soja, para a Suíça, através de uma brincadeira, entre aspas, e as meninas entenderam, fizeram o relatório da vivência delas lá, e isso marcou muito, e o pai da menina ligou para ele e falou, muito obrigado, isso é muito importante para minha filha. Isso são histórias que eu acumulo de gente empreendedora com visão de educação. Não existe um país civilizado, desenvolvido e rico no sentido econômico sem educação. Não existe. Não dá. Educação é a base de qualquer forma. E essa maneira de empreender, né, com um olhar de formação. Né? Em alemão é Bildung, né? Bildung é educação, formação. E ele fez isso com essas 2 meninas. Né? Não,